Pronto. Gente, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 29 de abril de 1924, são 9 da manhã. A gente está começando a nossa Comigrar Livre Nacional, organizada pela RBA e pelo Comitê de Imigrações e Antropologia da RBA. E a nossa primeira mesa hoje é coordenada pela professora Ângela Facundo. Já passo imediatamente a palavra para ela. Enfim, vamos aos trabalhos. Obrigada, Igor, e bom dia para todos. Bom, então, é na Conferência Livre de Antropólogas e Antropólogos da Migração, que é organizada pelo Comitê de Deslocamentos e Migrações da ABA, coordenada aqui pelo professor e colega Igor Machado. Vão acontecer 7 mesas, né? Acontecerá entre hoje e amanhã, mas elas vão ser disponibilizadas depois na TBA. Eu queria comentar, antes da gente passar a palavra para as convidadas, que o título, né, que a gente decidiu refletir sobre como os processos de gênero e raça ou racialização acontecem nos processos migratórios, na verdade, deixou de fora um monte de outras categorias que fazem parte consubstancial desses processos, né? Então, a gente não pode falar dessas coisas sem falar em raça, sem falar em nacionalidade, sem pensar na sexualidade, na religião. Então, na verdade, são um monte de marcadores sociais da diferença que a gente, né, pelo menos da forma que eu venho trabalhando com as migrações, não são pensadas como dimensões diferentes, né, que se encontram às vezes ou às vezes não. Mas a gente pensa essas dimensões diferentes como a co-substancialidade, que configura tanto os sistemas interligados de opressão quanto suas manifestações cotidianas na vida dos sujeitos. A gente também insiste, né, da forma que a gente vem trabalhando no comitê, quando eu era parte das minhas pesquisas e na militância pro-migrante, na ideia de que gênero não é a mesma coisa do que mulher ou mulheres, né? Então, como uma forma de organização hierárquica do mundo igual do que a raça, a gente tem que pensar como ela atinge vários corpos de maneira diferente e como os produz, né? Então, por um lado, a gente, para pensar gênero, tem que pensar as múltiplas formas em que masculinidades, feminilidades, sexualidades se produzem, mas, ao mesmo tempo, outra coisa que eu queria reforçar e deixar como uma provocação para o começo das discussões é que o gênero também não é apenas uma dimensão que se manifesta na vida individual de sujeitos e sujeitas, né? O gênero também está presente nas práticas de gerir e governar, e a gente tem manifestado como essas formas generificadas de governo de populações, às vezes também vão produzindo realidades generificadas de nação, de Estado e por aí vai, né? De fronteira. Então, essa é outra dimensão que a gente queria colocar como parte do debate nesse primeiro momento da primeira mesa da Conferência Livre de Antropólogas e Antropólogos da Migração. Então, a gente convidou algumas pesquisadoras, militantes, ativistas, migrantes, filhas de migrantes, migrantes de segunda geração e pessoas que não são migrantes, mas trabalham com populações migrantes, e pretendemos pensar que dilemas, dimensões, aspectos se identificam nas suas experiências de pesquisa, de militância, como enfrentá-los e que imaginação, né, a gente poderia propor para combater o racismo, o sexismo, o machismo, o classismo e tantos outros. E, evidentemente, falando em comunidades migrantes, a gente tem que falar também das comunidades locais de acolhida, né? Então, como a gente faz para pensar essas dimensões e, especialmente, né, quais são essas dimensões encontradas nas pesquisas e experiências. A gente está começando, enfim, bem na hora, porque tem outra mesa que começa às 10h30, então ainda estamos esperando uma das convidadas, mas eu já vou fazer logo a apresentação das pessoas que estão cá na mesa, e passo a palavra, depois da apresentação de todo mundo, para a Laura. Então, Laura Quesilloja é uma mulher indígena, migrante, mãe feminista e antirracista, bacharel em nutrição pela Universidade Nacional de San Agustín, no Peru, é graduada em psicologia pela faculdade desculpa, eu perdi aqui a faculdade, eu apaguei, depois eu corrijo. A Laura é mestranda e
Da faculdade Promove, desculpa, eu que me embananei toda. E é mestranda em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. É uma das fundadoras do coletivo Cio da Terra, é a atual coordenadora do coletivo, é integrante da Comissão de Orientação, Imigração, Refúgio e Tráfico de Pessoas e Subjetividades do CRP em Minas Gerais. Então, eu passo a palavra para Laura melhor, e depois, quando cada uma for falando, eu faço a apresentação, que talvez fique menos perdido aí para a cabeça das pessoas que estão acompanhando, que depois vão nos assistir. Então, Laura, muitíssimo obrigada. Eu vou controlar aqui o tempo. Quando você tiver falado 10 minutos, eu aviso para você falar mais 5. Muito obrigada. Bom dia a todas as pessoas que estão presentes nesse encontro. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a ABA, né, pela proposta da conferência e pelo recorte que está sendo considerado na mesa. É uma discussão necessária e fundamental, pensando, né, na construção da Comigrar, onde, depois de 10 anos, a população migrante se junta para avaliar o que mudou, né, das propostas da primeira conferência e os desafios que ainda temos pela frente, que não são poucos. Assim, as necessidades de construir propostas, pensando nos marcadores sociais que determinam que uma vida seja mais valiosa que a outra, que tenha mais valor que a outra, é muito grande. Nestes espaços, como em todos os lugares que tenho a oportunidade de falar em nome de nosso coletivo, principalmente, quero pedir licença para render homenagem à nossa companheira Joseline Guerrier. A Joseline era uma mulher migrante, haitiana e negra, que faleceu no 12 de dezembro do ano passado, no município de Contagem, aqui em Minas Gerais. E Joseline perdeu a vida pelo descaso, a falha e a negligência de toda uma rede que deveria assegurar o acesso pleno aos direitos que constitucionalmente temos garantidos, mas que nem sempre acontecem efetivamente. Em nome do Cio da Terra, expresso o nosso pesar pelo falecimento de nossa companheira, as condolências à família, e exigimos uma investigação rápida. E exigimos justiça pela vida e pela morte de nossa companheira. Joseline está presente, hoje e em todas nossas falas. Bom, falar de Joseline sempre me emociona porque ainda é uma ferida aberta, sabe? É uma situação que ainda a gente não concluiu, não fechou. Então, é muito importante trazê-la e levá-la presente. Bom, pensei bastante, assim, como poderia, qual seria a forma mais importante, mais interessante de contribuir para a construção dessa mesa. Então, pensei em um percurso de vida, né? Em minha história, atravessada pela história de várias outras companheiras. Então, sou uma mulher indígena, mestiça, migrante, que nunca tem sofrido discriminação pela raça, pela cor da pele, mas sim por ser migrante e não falar direito o português, né? Tive o privilégio de estudar no meu país. Falo de privilégio porque minha mãe era como da família. É uma família, e eu tive esse privilégio de concluir uma formação universitária, e minha mãe não, ela não teve oportunidade de concluir o ensino fundamental. Com 25 anos eu me casei por estar grávida, e percebi que o amor terminou pouquinho tempo depois, 2 anos. E aí eu tentei me descasar. Só que em países como o Peru, é uma tarefa muito complicada. Porque, mas ainda falando da minha cidade, do meu bairro, que são espaços muito mais conservadores. Então, lá o êxito de uma mulher casada é mensurado pelo tempo de duração do casamento e a formação dos filhos, né? Através do casamento me projeto, através dos meus filhos me projeto.
E, bom, pues ainda as mulheres estão lá lutando para mudar esse cenário. Então, pensando nessa dificuldade de tentar me divorciar, e mais ainda com um filho de 2 anos que tinha como responsabilidade, era uma questão de como vai ficar o filho sem uma família, como vai ficar o filho sem o pai, como vai ser essa família desintegrada. Então, frente a essa dificuldade, uma tia que morava aqui me ofereceu migrar, realizar esse processo de migração. E depois de pensar muito, decidi vir, carregando meu filho e carregando o estigma de uma mulher leviana que abandonou ao coitado do marido, que destruiu uma família e ainda por cima levou um filho para quem sabe que aventuras ou desgraças, né? E minha mãe, que ficou lá, carregou também por anos esse estigma por ter sido uma mãe que não soube criar a filha. Chego aqui e me deparo com... Chego aqui no Brasil, né, nesse processo migratório, e me deparo com a ilegalidade. Cheguei como turista, porém fiquei mais tempo, então eu e meu filho Carlos ficamos 5 anos indocumentados, porque nosso visto venceu. E me deparo, além da ilegalidade, que naquele momento ainda se utilizava esse termo, com a dificuldade do idioma, com a dificuldade na validação de documentos, nunca consegui validar meu título universitário por questões de dinheiro e pela burocracia que envolvia. Me deparei também com não saber como lidar com o cuidado de um filho de 2 aninhos e sem rede de suporte. Um dos trabalhos que realicei inicialmente foram mis aulas de espanhol, que também era um desafio para tentar me comunicar. E fora tudo isso, a tristeza, né, e a saudade que me acompanharam por anos. Nas tentativas de me adaptar, fazendo mil e umas coisas, se passaram 10 anos, mais ou menos. Vale salientar que a minha condição de indígena torna-se potente aqui, nesse processo de entender quem era eu, né? Porque no Peru, a gente prefere muito ser mestiça, né? Ou ser menos indígena. Então, o fato de eu falar que eu podia ser mestiça, gritava mais alto, porque a raça foi melhorada, como se fala lá. Categoria de mulher migrante, e como indígena tive essa compreensão, mas a categoria de ser uma mulher migrante só fez sentido a partir de 2017. 10 anos depois que eu estava aqui, quando se inicia a segunda parte dessa história. No 2017, eu conheci um grupo de mulheres que trabalhamos em feiras, e participamos de um evento muito ruim, deu tudo errado para nós, mas nos conhecimos, acho que foi a parte que deu para salvar. Fomos convidadas a escutar um pouquinho mais sobre um projeto, né, que questionava a ausência das mulheres no processo de documentação, na procura de trabalho, na capacitação, e refletia sobre o encontro das mulheres migrantes que estávamos em processo de migração. Nos juntamos e o fato de termos encontrado um grupo sólido nos fez fundar o coletivo Cio da Terra. Então, desde 2017, atuamos aqui em Belo Horizonte, criamos nosso lema, que somos terra fértil sem fronteiras, que ressalta nossa fertilidade como poder de gerar ideias, lutas e não somente filhos, né? Começamos a nos entender como mulheres migrantes, pues a partir deste espaço de troca e reconhecimento, ressignificamos nossas identidades, né? Onde em um país onde todo é diferente, onde todo é alheio. Nesse trabalho de acolhida e cuidado para receber novas companheiras que chegavam, tivemos que nos dividir em áreas,
porque cada área tinha uma demanda específica, porque o idioma precisa do idioma, então o português precisa de assistência social, o social precisa da saúde, encaminhamentos, etc. Nunca foram poucas as demandas e as necessidades. Cabe salientar que tivemos que construir muitas redes, né? Muitas redes para que nos dessem suporte frente às ausências do poder público nas 3 esferas. Estes coletivos e organizações da sociedade civil, há décadas, são os principais atores, né, no acolhimento e acompanhamento dessas populações dentro do Brasil, e que estão ali lutando para garantir os direitos humanos dentro desse contexto de mobilidade humana. E foi esse coletivo, então, que nos ajudou a compreender que o fato de ser mulheres nos tinha colocado estruturalmente num lugar de submissão, e percebemos que tínhamos que mudar essa estrutura para efetivar nossos direitos. Laura, passaram 10 minutos, você ainda tem mais 5. Rapidinho, agora vem o encerramento. Frente às omissões, então, de todos os governos, decidimos construir, junto a outras pessoas que trabalham com a migração, que são atravessados pelos processos migratórios, essa pauta, né, que trouxesse o tema da migração à agenda política da cidade, do estado, do país. A nível municipal, a gente tem puxado muito a organização da conferência municipal. Desde o começo, lutamos por essa conferência, inclusive batendo a porta das pessoas, não, dos vereadores, para que financiassem a execução desse evento. A nível estadual, a gente participou recentemente no final de semana, na sexta-feira, especificamente, que depois de muita pressão se executou essa conferência, e a nível nacional temos participado na organização de várias conferências, porque entendemos que essa questão do recorte do gênero, da orientação e diversidade sexual, da raça, são fundamentais para discutir a construção das políticas públicas. E, pois bem, nesse processo de construção de propostas, e pensando em uma frase de uma psicóloga, uma professora psicóloga, a Lia Bien, quando ela fala que o racismo estrutural significa dizer que se tudo acontecer em sua normalidade, o resultado vai ser racista. E posso acrescentar que não só vai ser racista, vai ser sexista, vai ser homofóbico e continuará excluindo aquela pessoa que não faz parte da norma, né? Então, por isso não se trata somente de defender uma pauta identitária, senão, através do nosso coletivo, entendemos que, além de nossa pauta, é a criação de redes, né? A importância da criação de espaços coletivos de luta, porque, pensando na migração, enquanto ela não for vista como um direito, as possibilidades de vida em outro local, em outro espaço, sempre vão ser dificultadas. E enquanto essas pessoas migrantes não sejam consideradas sujeitas de direito, vão a continuar perpetuando-se todas essas violências e todas essas ausências. Então, acho que termino por aqui. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz de poder ter trazido alguma reflexão para o agir profissional, né, de todos os que estamos aqui presentes, e também para a construção dessas políticas que estão ali e que estamos levando e que, bom, estaremos ali lutando porque se efetive. Muito obrigada, gente. A gente que agradece, Laura, muito, muito obrigada. Eu aproveito para lembrar para as pessoas que estavam acompanhando que tem um link no chat com a lista de frequência, de presença, então, se vocês puderem assinar, seria maravilhoso. E então, eu aproveito e eu passo a palavra agora para Mariama. Mariama Abba é atriz, realizadora no audiovisual brasileiro, tanto na TV quanto no cinema. Mariama tem trabalhado em produções como Sob Pressão, Órfãos da Terra, Medida Provisória e Arcanjo Renegado. Ela também é empreendedora cultural, tem trabalhado pela inclusão das mulheres migrantes, refugiadas e apátridas, com foco em populações africanas e afrodescendentes.
Atualmente desenvolve os projetos São Sabali, La Moca Fric e Liderança Comunitária. Então, eu agradeço a Mariama. Mariama está conosco aqui, assim. O mesmo esquema, né? Eu coloco aqui o cronômetro e aviso com 10 minutos quando faltarem 5 para terminar a fala. Então, Mariama, passo a palavra para você. O microfone está desligado, Mariama. Bom dia. Tá bom agora? Dá para ouvir? Sim, Mariama, estamos ouvindo. Tá, muito obrigada. Eu queria realmente agradecer a oportunidade de estar numa mesa com mulheres tão maravilhosas que hoje o coração está acelerado ouvindo a Laura falar. Queria dizer, Ângela, muito obrigada por esse espaço de fala. Eu sou Mariama Ba, como falaram. Eu sou jovem gambiana. Gâmbia fica em África, praticamente dentro do Senegal. Meus pais são senegaleses, então eu sempre a minha imigração começou em Gâmbia. Por exemplo, entre Gâmbia e Senegal, eu nunca me senti tão gambiana nem tão senegalesa, porque a gente tem esses fatos coloniais. Às vezes, quando eu vinha no país da minha mãe, eu não era gambiana o suficiente. Quando eu estava no Gâmbia, enfim. Em 2000, minha primeira contato com a imigração além da África, eu saí de Gâmbia em 2005. Era uma jovem e tinha uma Copa dos Imigrantes, Copa Mundial do Sub-17, onde eu tive a oportunidade de deixar o país para vir representar o país. Na verdade, foi escolhida dentro da minha comunidade para representar. E foi o lugar que eu fui realmente foi Peru. Meu primeiro contato com Latinoamérica foi em Peru e chegamos através de um evento internacional, sim, com prensa mundial, porque era o mundo inteiro jogando. Imagina a atividade de futebol mundial. Mas antes disso, eu também era uma jovem que já, como a gente fala culturalmente, vinha entre cultura e religião, talvez situações que você não entende. Então, minha primeira motivação de querer sair ou ficar fora do país foi por matrimônio infantil. Eu casei muito cedo, antes dos 16 anos eu já engravidei, fui mãe, e não era uma escola milha, eu era uma aluna saindo do primeiro ano de fundamental, fui para férias, a vida virou uma telenovela, você vai para visitar sua mãe em uma região de Senegal, casa mais que ela estava casada, e era quando acabava as férias, eu voltaria para estudar. E aí que minha vida começou. Eu nunca mais voltei. As férias acabaram, eu falava para minha família que eu precisava voltar. Como eu era pequena, meu tio que ia me buscar para eu voltar para a Gâmbia estudar. Ali que um dia eu fui apresentado ao marido, daqui a pouco eu sou uma mãe, e sinceramente fiquei revoltado com aquilo. Eu me senti invadida, eu me senti... Enfim, naquela época eu não entendia, inclusive você pensa, por que a minha família vai me colocar numa coisa assim? E isso motivou minha ficada em Peru. Em Peru, quando a gente fez o evento, tudo estava tão bom. No meio da Copa, a gente conheceu pessoas. Eu acho que a primeira contato com o tráfico humano. Como jovem, às vezes a gente tem essa ilusão do Ocidente, de perfeição fora da África, qualquer lugar é perfeito. Direitos humanos são garantidos aqui, que você pode ser a mulher que você quer. Então, isso para mim era muito tentativa. Mas você não tem ideia de onde que você está metendo. Enfim, essa decisão teve consequências que mudaram a meu psicológico também, de ficar num país que eu não falava idioma, que eu acho que em 2005... eu fico muito feliz com a fala de Laura de trazer isso, por exemplo, a não identificação até com a própria população, com as indígenas. Eu percebi num lugar, embora é um país de indígenas maioritárias, as pessoas não se identificam. Então, para mim, primeira vez que eu sofri a palavra racismo.
E a palavra racismo no sentido, alguém que não te conhece na vida, te chamar de negra, mas com uma agressividade que eu não entendia. Tipo, ou você escuta palavras que você não sabe o que significa, só você sente que está desconfortada por alguma coisa. Então, como uma jovem de uma promessa, com uma trajetória de ser alguém na vida, apesar de que passei, eu me senti hoje que era já lutar por um prato de comida, onde que eu vou conseguir documento, e aí você chega numa autoridade que fala para você, você fala, eu estou aqui, não tenho documento, eu preciso saber o que fazer, a pessoa fala, volta para seu país, e isso é uma pessoa da imigração, sabe? E se eu identificar hoje, racialmente falando, às vezes essas pessoas, eu inclusive posso falar, inclusive eles têm também sangue preto. Então, para nós foi muito difícil, era luta por sobreviver, e além disso, você tem essa realidade dentro da África, tem que ajudar tua mãe, tem que ajudar teus irmãos, eu tinha uma filha pequena, enfim, daqui a pouco já é você contra a própria vida, a tua cabeça, aonde que eu vou continuar meus estudos, enfim, nessa luta, tentei o máximo que pude para cuidar da minha família, no meio. O lado triste para mim foi que eu perdi minha mãe, perdi meus avós. Eu acho que as pessoas que eu deixei em casa, quando eu voltei recentemente, é você deixar uma casa cheia de pessoas e você encontrar todo mundo que mais tem sentido na tua vida faleceu. E a transição no Brasil, no começo, sinceramente, eu vou falar que para mim foi muito legal, porque quando você não tem a consciência racial, você não entende. Nosso discurso aqui, somos todos iguais, a gente tem que abraçar a pauta, somos todos imigrantes. Na construtura da imigração, da participação, com tudo, trajetória, idiomas falados, ser pessoa pública ou não, o qual é como fico muito triste também de que a fala foi aberta por um assassinato de uma mulher negra. E eu falo, exatamente esse lugar é muito discutido. E eu traço mais outros casos de assassinatos, por exemplo, de uma jovem senegalês, Talambai, abuso da autoridade, violência policial. Mas não só isso, a partir de começar a participar nos movimentos negros, já a morte virou uma coisa normal. É como se é tão normalizado o corpo, por exemplo, todo dia falando de mortes. A morte de Juliette, exatamente, por exemplo, alguém está colocando justiça para Talambai. Eu falo, hoje, como mulher negra, eu quero postar nesse lugar de negros africanos e afrodescendentes, porque quando eu falo da afrodescendência, a gente toca como uma mulher peruana que nunca teve a consciência de racismo, embora ele existe, porque talvez se alguém poderia falar, nossa, é frescura. A gente vai aprendendo, eu agradeço a Catarina, né, a minha irmã, colega também de Colômbia, que eu falo, ela é uma mulher branca que eu consigo, às vezes, inclusive, bem irritada, falo para ela, mas eu não, isso, e ela conseguiu entender isso, e a gente criou essa coisa de liderança feminina, como a gente fala. A minha trajetória aqui é de trabalhar com protocolos de grandes portes, por exemplo, fui diretora da Copa dos Imigrantes e Refugiados em Rio de Janeiro, como chefe do estado do Rio. A Copa foi feita com Marcelo Crivella, e por aí vai. Fui voluntário de Caritas durante, enfim, tudo que tem maioria dos projetos sociais em Rio ou São Paulo, fui contribuinte. Mas quando a gente fala da mulher, embora somos as pessoas que mais trabalhamos, às vezes o lugar de privilégio sempre é ocupado mais por homens, sabe? E a nossa sensibilização, por exemplo, deles também entenderem, por exemplo, eu e Catarina, a gente tem essa luta, por exemplo, de lutar por o respeito do companheiro, inclusive não usar, ou seja, falas tão doloridas, por exemplo, como usar a emoção da mulher, sabe? E quando a gente, só para tentar resumir minha fala, como falo hoje, apesar de ser atriz, a gente fala onde que a gente é querido ou aonde que a sociedade nos quer. Eles têm um costume com o corpo africano, sim, mas, por exemplo, de servir, ou seja, a partir de quanto, ou seja, o que mais atrai o público, e isso é assustador, é quanto sofrimento
você fala, ai, não sei isso, não sei isso. Quanto de tragédias de vida a gente tem bastante. Eu acho que minha vida virou um filme na minha frente, mas a vontade de viver, a vontade de seguir, saber o que eu tenho para dar, e não é só hoje para mim, como falo, a gente vai lutar por esse lugar de mulheres, a gente vai lutar por esse lugar de imigrantes, mas a sensibilidade, o rede também, e o reconhecimento de outras colegas, por exemplo, de irmãs de luta, para nós é muito importante na comunidade latina, porque às vezes a gente sente, embora o discurso de racismo ele sempre é forte, ele não é levado tão sério, ele é a pauta que menos, ou seja, tem qualquer, vamos dizer, seja financiamento, seja cuidado, atenção, ele que tem menos. E quanto a gente fala, inclusive, de racismo, de xenofobia, de maltratos, de assassinatos, é mais viável uma mulher branca falando para ela ser ouvida no lugar de empatia do que a mulher negra. Maria, só para avisar, você já falou 10 minutos, ainda tem 5. Só para... Tá bom. Olha, a irmã também cobrando aqui, vai. Como ia dizer. Não, pode deixar. Eu estou em casa aqui. Ai, muito desculpa. Então, 10 minutos de fala. O que Falta que eu queria... 5 minutos, sim, mas você estava... Desculpa ter interrompido. Você estava falando que às vezes são as mulheres brancas que denunciam racismo e são mais escutadas. Exatamente, são levados mais sérios. O que hoje, por exemplo, e a gente fala... Eu não sou a pessoa que fala, ai, não sei o que é a pauta. Eu acho muito importante a pauta racial, a participação dos brancos. Eu acho importante, porque tudo que foi feito de erro foi feito por eles. Quando a gente fala de superioridade, de racismo, de escravidão para nós. Eu era uma jovem que nunca entendi o que era escravidão, muito menos o impacto que ele causou no nosso povo, que hoje eu converso com a Cata bastante, eu falo para ela, Cata, sabe o que com o tempo, apesar de que eu militei por causa negra, às vezes você percebe, até a própria Academia Brasileira, ou a própria militância brasileira, a reprodução de que eles entenderam do colonizador é muito fácil, por exemplo, deles, como se diz, replicar. Você vê o tempo todo, inclusive nossos irmãos pretos também falam de pretitude, falam de africanidade sem os africanos. E para mim isso é tão perigoso como qualquer um branco que não tem consciência sobre racismo. Porque para mim até o mais aceitável que não entendeu do que quem entende e colabora talvez por sua conveniência. Então, eu acho para o racismo mudar, eu acho para as mulheres ocuparem hoje, como falo, mulheres africanas também, ou seja, como toda mulher merece, mas se você perceber os lugares de tudo que a gente fala, de assassinato, de preconceito, quem tem mais privilégio é os negros, inclusive na comunidade LGBT, em todas as comunidades. Se você fala de assassinato dos LGBTs, você não esqueça, dentro desses LGBTs também, quem são mais assassinados são os negros. Então, a pauta racial, nós não vamos negligenciar mais, os africanos também, nós não estamos dispostos a ser tratados como um país, um continente de 54 países, de etnias, é como a gente fala, conhecia a população indígena, por exemplo, o Arau, etc., não quero nem... Então, para nós é importante hoje a escuta, sermos ouvidos por vocês, por o mundo, ou seja, de nosso lugar, de hoje nós estamos dispostos a continuar a servir. Eu me percebo como, apesar de tudo, contribuição aqui, ainda a gente continua no lugar menos privilegiado, de luta diária, dia e noite, você está lutando para levar um prato de comida. A gente não tem aliança com nenhum vereador, porque, às vezes, imigração, refugiado não vota. Então, são bastantes questões que hoje eu falo a importância de sermos abraçados por vocês, e Cata me fala, Mari, seu Terra é muito sério, Irmandade é muito sério. E, por exemplo, a coletiva de Mulheres pelo País também, que ela faz parte, Mamis Pais, e como liderança feminina RJ, e queremos abrir liderança no mundo, e lutar por nosso lugar, de ocupar nosso espaço. Acredito que meu tempo acabou, mas queria fechar a minha fala, por exemplo, sempre falar de gratidão que eu sinto para as pessoas que nos abraçam de verdade.
para as pessoas que param de ver nossos corpos como um produto de lucro. Porque só a miséria pode ser... Você não pode discursar de mulheres negras estarem no base da pirâmide para sofrimento, para luta, para tudo, enquanto você não está querendo ouvir eles no lugar de privilégio. A gente precisa também ocupar esses lugares, porque são lugares que a gente contribui. Nas conferências eu descobri coisas que, por exemplo, você percebe... Às vezes, a população africana, às vezes, ou população negra, tanto descendentes africanos ou os povos africanos, a gente tem lugares que são inalcançáveis por nós, sabe? E não é o lugar está aberto, o lugar está ali, o espaço está ali. Mas qual é o acesso desse espaço que nós temos? Como que nós somos vistos? Como que nós somos ouvidos? É hoje, isso que é nossa preocupação, hoje isso que nós nós queremos também ser ouvidos no lugar de respeito, de empatia, de acolhimento. Se existe racismo, a gente precisa combater, tanto como brancos e negros, mas a gente não pode ficar fora disso. A gente não pode ficar de decoradoras de eventos ou de coadjuvantes, porque somos protagonistas de nossas vidas. Nossas vidas geram lucros, livros, eu sou de uma desses. Ou seja, a academia. E falei para a Ângela isso, e a Catarina, quando teve a convite, eu falei para ele, nossa, a Associação dos Antropólogos, essa intelectualidade de outro nível, eu quero entrar, porque eu sinto, às vezes, preconceito dos acadêmicos, porque a gente tem isso. Por exemplo, às vezes, certas pessoas bem estudadas, é tipo, o pobre não quer o pobre, entende? A pessoa acadêmica, esse tipo, já vira num lugar, e ela fala para mim, Mari, não é assim. Inclusive, a gente quer ouvir outras narrativas, porque o que eu sinto, aqui academias, eles usam nossas falas para transformar em livros, mas por que nós não somos também tratados como os intelectuais também? Então, a intelectualidade, ele não é só acadêmico, ele é ancestral. Para mim, é esse lugar que eu quero apostar, na ancestralidade, tanto do meu povo africano, de senegambiano, que eu conheço, que é meu sangue direto, e tanto como o que eu transitei aqui, como falo sempre, a minha solidariedade máxima com a população indígena, eu sinto que você não deve lutar por isso. E eu sinto que Latinoamérica, ou seja, qualquer pessoa pode ser estrangeira, menos os indígenas. Então, é isso. Junto por isso. Obrigada, Mariama. Muito obrigada, tá? Obrigada. Mariama, muito obrigada. Eu vou passar, então, a palavra agora para a Natália. Natália Sintra é Research Fellow pela British Academy na Universidade de Southampton, no Reino Unido. É doutora em Direito pela PUC-Rio e seus interesses de pesquisa envolvem migrações forçadas na América Latina com enfoque de raça e gênero. E ela tem ao menos uma década trabalhando nessas temáticas enquanto pesquisadora, ativista e advogada. Então, Natália, agora a palavra está contigo. E, de novo, agradeço as companheiras que já falaram. Lembrando que tem uma lista de presença no link que está no chat. Para quem entrou depois, por favor, assinar. Vocês conseguem me ouvir? Vou compartilhar aqui uma aba. Deixa eu ver. Vocês conseguem ver? Ainda não. Agora começou. Legal. Bom, primeiro, obrigada bastante pelo convite, né? A Ângela me convidou e, assim, estou bem honrada de estar nessa mesa com companheiras que algumas eu conheço bem, outras eu não conheço tão bem, mas que conheço o trabalho, o ativismo, enfim, estou bastante honrada. Agradeço muito, né? É uma tarefa difícil seguir a Laura e a Mariama, especialmente a última fala da Mariama, né, que conecta bem. Eu estou aqui na posição de acadêmica, e pensar a academia, pensar o extrativismo, né, da academia é muito importante, especialmente quando a gente faz pesquisas sobre temas como o de migração. Então, a ideia também é refletir, minha ideia sempre é refletir, e acho que entro nessa fala também, nessa reflexão trazida por Mariama, mas que é uma coisa que eu acho que a academia, enfim, em geral, não só os antropólogos, né, precisam sempre estar nesse processo de reflexão e atuação através do que a gente pensa em relação a isso.
Ângela havia me pedido para falar sobre uma pesquisa na qual eu estava envolvida nos últimos 4 anos. Hoje não é a pesquisa que eu estou fazendo, né? A minha pesquisa atual é sobre, e aí também entra no fio do que a Mariama acaba de dizer, sobre questões especialmente de políticas raciais, de racismos em âmbitos de deslocamento forçado, mas pensando em comunidades haitianas e africanas. Não é sobre o que eu vou falar hoje, né? A ideia hoje é falar um pouco sobre o que foi essa pesquisa REGID, alguns dos resultados dessa pesquisa e algumas das recomendações que a gente já fez no âmbito dessa pesquisa. Então, bem rapidamente, para introduzir vocês um pouco na pesquisa, ela foi uma pesquisa feita com múltiplos parceiros na América Latina. Foi um projeto que ganhou financiamento do ISRC aqui no Reino Unido, que é o Conselho de Pesquisa Econômica e Social. Foi um projeto que foi construído a múltiplas mãos, né, com diversos parceiros latino-americanos que vieram aqui para a universidade onde eu estou, que é a Universidade de Southampton, para fazer a escrita desse projeto. E durou, então, 3 anos, tentando pensar as dinâmicas de gênero em processo de deslocamento forçado em diferentes contextos na América Latina. Especificamente na América do Sul, a ideia era focar no deslocamento de mulheres e adolescentes venezuelanas para a Colômbia e para o Brasil. A ideia hoje é pensar um pouco dos resultados, de como foi a pesquisa, algumas das análises e alguns dos resultados que a gente chegou. A gente entrevistou no Brasil, para a pesquisa quantitativa, mais de quase 2.000 mulheres, na verdade, venezuelanas em Roraima e em Manaus. Roraima foram feitas em diversas cidades, majoritariamente Boa Vista. E na pesquisa qualitativa, né, com entrevistas e também com métodos artísticos, a gente tentou fazer bastante metodologia participativa. Com mulheres venezuelanas foram mais ou menos 200. Então, assim, a gente tem coisas ainda que a gente ainda não conseguiu explorar, mas a ideia é tentar resumir hoje, tentar falar com vocês um pouco o que a gente pode contribuir, pensando também na Comigrar, em algumas recomendações, porque, querendo ou não, é uma pesquisa, mas reflete, então, as falas dessas mais de 2.000 mulheres, né, venezuelanas no Brasil com quem a gente conversou. A ideia, então, é pensar um contexto que muitos já devem saber, então eu vou passar bastante rápido também sobre a recepção brasileira e alguns problemas que são problemas, e aí a gente enfoca em gênero, mas que a gente pode pensar em outros também marcadores da diferença nessa recepção do Brasil a esse fluxo especificamente, né, esse corredor de migração específico. Lá, estava em inglês antes, gente, então tem coisa aí que eu não vou ter traduzido ainda. Mas, enfim, na nossa pesquisa, então... Só para dizer que não está passando os slides, eu não sei se você está passando aí, mas aqui continua na capa. Agora eu tô passando. Deixa eu... Assim vocês veem, né? Porque eu estava no modo de exibição e talvez é por isso. Vou deixar assim, e aí, se precisar que eu aumente também a porcentagem para vocês verem, me avisa, tá? Bom, mas era só esse slide mesmo que era a ideia começar agora, né? Então, na pesquisa, a gente falou, então, com essas quase 2.000 mulheres, e uma grande, assim, questão que a gente perguntou é por que elas saíram da Venezuela, né? E foi bastante, muito embora não surpreenda, foi muito curioso ver que, assim, a maioria falou que saiu da Venezuela por questões de fome, saúde e violência e inseguranças em geral, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente vê, várias pesquisas já demonstraram, mas nisso, pelo menos, a gente conseguiu números, inclusive, para pensar, então, políticas e pensar também por que mulheres da Venezuela, especificamente, estão migrando. Seria bastante interessante se a gente tivesse pesquisas semelhantes com homens também, e lembrando que a gente considerou mulheres também, mulheres trans, tá? Então, todas as pessoas que se auto-identificavam como mulheres, mas que também diz muito em relação à situação de mulheres especificamente, e os motivos principais que as fizeram migrar, nesse contexto de uma infraestrutura que estava colapsada, tanto socialmente, politicamente, economicamente, né? Hoje são quase 8 milhões de venezuelanos que saíram, né? A maioria estão em países vizinhos, e o Brasil hoje, antes era o 5º país de maior recepção, hoje é o 3º, né? País de maior recepção.
E eu destaco exatamente isso, né, a questão fome, saúde e violência, em relação a mulheres, como a gente pensa gênero nesse deslocamento, porque são metade dessa população que são mulheres, né? A maioria está em idade reprodutiva e existe um número muito impressionante também de mulheres que migram grávidas, né? Então, são 10%, pode parecer pouco, mas se a gente pega essa porcentagem, é um número bastante grande. E, muito curiosamente, né, aliás, não surpreende, na verdade, porque há uma grande questão de desnutrição hoje na Venezuela em relação a mulheres grávidas, há uma grande questão de escassez de alimentos também, que tem um efeito adverso sobre cuidadores, especialmente considerando que são os cuidadores que devem pensar, então, como alimentar seus próprios filhos. Muitas das mulheres, especialmente em algumas entrevistas e nos processos de metodologias artísticas, né, focaram muito na questão dos filhos e de como os filhos são, digamos, o motor para elas saírem. E também, pensando em cuidado, né, em responsabilidade de cuidados, existe até hoje na Venezuela acesso limitado a métodos contraceptivos. Então, a gente tem um contexto em que as mulheres têm que cuidar, assumem majoritariamente essas responsabilidades de cuidado, não têm controle sobre tão livre, né, em relação aos seus, enfim, a reprodução, e uma questão de aumento de taxa de mortalidade materno-infantil, desnutrição, que por isso mesmo também afetam especialmente mulheres, né? E aí, no contexto de migração para o Brasil, especialmente no âmbito dessa pesquisa que a gente fez entre 2020 e 2023, muitas aí pagaram trouxeiros, né, para poder cruzar a fronteira. Então, é uma questão que não só começa, né, os motivos de migração, mas a questão de gênero também impacta como migram e quais são as suas experiências em relação ao próprio deslocamento, experiências de abuso, estigma, discriminação, medos especificamente, traumas, barreiras socioeconômicas que elas vão enfrentar. E aí tem a recepção brasileira, né, que muitos já sabem que é bastante reconhecida mundo afora. E se a gente pega algumas perguntas e, por exemplo, coloca em comparação ao país que hoje mais recebe venezuelanos, né, aparentemente o Brasil se desponta em si como uma ótima recepção. Eu não vou entrar em detalhes aqui, eu posso repassar esse slide para vocês posteriormente, mas, por exemplo, o Brasil, em comparação, por exemplo, a Colômbia, estabeleceu um programa específico de recepção e que, por exemplo, tinha abrigos com um enfoque, por exemplo, de saúde especificamente. É um dos únicos países que reconhece essa população como refugiada. Então, assim, se a gente coloca em termos apenas nesses termos, aparenta ser uma ótima recepção, né? A Operação Acolhida, que entra nesse projeto aí, tem um orçamento, e isso é algo único, assim, realmente, não único, mas é bastante singular, que tem um orçamento que vem do governo federal, que é muito alto, né, mas também não surpreende que está dentro do âmbito do Ministério da Defesa. Tem um orçamento alto também que vem do R4V, né, que é coordenado pela ONU e pela ACNUR, então do Sistema ONU, e se a gente coloca apenas na teoria, parece uma ótima abordagem, mas obviamente na pesquisa a gente viu alguns problemas que foram problemas, dentre outros, né, que foram problemas generificados, né. Natália, só para te avisar, já passaram 10 minutos, você ainda tem mais 5. Tá bom. Bem rapidinho, então, alguns custos, né, porque no estabelecimento dessa operação, foi estabelecida, então, uma fronteira que é secretizada, em que aumenta controle, vigilância e militarização. Muitas mulheres, elas passam a usar, por exemplo, caminhos irregulares, né, para chegar, o que aumenta riscos de violência de gênero. Modalidade de viagem de travessia, ela determina qual instituição recebe, informações, orientações sobre documentos necessários, onde ir, como chegar, e esse tempo que algumas demoram, né, mais para receber, pode também ser bastante relevante. Então, é um sistema que privilegia quem entra pela porta oficial, né, e muitos nesse processo permanecem invisíveis. Tem uma questão de barreira sanitária também aí na fronteira e que se repete, especialmente em relação a comunidades venezuelanas indígenas, à medida que essas populações, elas migram entre os estados, né, e muito interessante, uma mulher, ela fala, né, ser migrante significa ser julgada, né, muitas mulheres, elas denunciam violência, hipersexualização e estigma.
Eu vou dar uma pulada, porque eu tenho pouco tempo. Eu vou pular para esse gráfico que a gente criou como resultado um pouco da pesquisa, né? Então, assim, está em inglês. Peço perdão por isso, eu não consegui achar isso em português, mas a gente tem, eu posso compartilhar depois num livro que é de livre acesso. Quais são, digamos, as barreiras para o acesso, né? A gente coloca direitos de saúde sexual e reprodutiva, mas, em geral, são direitos socioeconômicos, né? E como que eles se interrelacionam, por exemplo, pobreza, questão do idioma, que já foram mencionados, inclusive, por Laura e por Mariama, não só no contexto das venezuelanas, né? Mas em relação a imigrantes em geral, né? Discriminação e como que eles, interrelacionados, determinam os processos de estabelecimento no Brasil, né? Então, algumas conclusões, tá, para pensar nesse marco. Eu não sei porque o meu último slide não veio, que era para abrir as recomendações que a gente ia trazer através da pesquisa, mas uma das conclusões e aí pensando também no que falou inicialmente a Ângela, né, como, por mais que a gente fez a pesquisa com mulheres, existe uma estrutura de proteção que não pensa em gênero, que, na verdade, se propõe neutra na questão de gênero, mas tem efeitos que são de gênero e afetam homens e mulheres de maneiras distintas, tanto no pensar a política, né, em todos os estágios da formulação da política pública, tanto na formulação de quais são as agendas prioritárias, mas também nas consequências dessas políticas, né. Então, uma das coisas que a gente vê nessa pesquisa é como o gênero não deve ser pensado, então, tardiamente, né, ou como consequência. A política neutra em termos generificados, e aí tem consequências que são de gênero, né? Mas ela tem que estar, o gênero tem que estar presente nos diversos estágios da política pública. E uma das coisas é a definição da agenda, formulação, quais evidências são importantes, debate e a implementação. Então, todos esses aspectos, e aí também, refletindo o que acabaram de falar minhas colegas, a centralização das mulheres, né? Nessa temática, não só no âmbito da política pública, mas do próprio movimento social, que eu acho que elas também mencionam, mas principalmente em todos os pontos, mas desde o ponto inicial, que é qual é a agenda, como pensar essa agenda, o que deve ser priorizado para aplicar a política pública. E a gente vê que o Brasil também tem um marco normativo que, apesar de anos-luz em relação a outros países, ele ainda é incapaz de incorporar essas necessidades específicas de gênero das mulheres migrantes no Brasil e as razões que levam as mulheres a migrar, porque ainda é muito marcado por categorias muito congeladas e que, por exemplo, não consegue pegar toda essa dimensão que trouxe Laura, que trouxe Mariama, por exemplo. Laura menciona a questão do divórcio, questões sociais e culturais que a levam a migrar. Isso não é incorporado atualmente pelos marcos categóricos normativos que existem, e como pensar gênero também é pensar como isso impacta, como a maneira que a gente vê essas categorias, né? Enfim, então, acho que eu vou terminar aqui. Eu vou compartilhar no chat com vocês as recomendações que a gente fez no marco da pesquisa REGID e que pode ser levado, se vocês quiserem, para o documento final dessa conferência. Muito obrigada. Muito obrigada, Natália. Se você puder enviar também para mim no WhatsApp ou no e-mail, eu agradeço, que ele já faz o documento. Para as pessoas que chegaram depois, eu lembro que a gente não prevê nesse momento tempo de perguntas ou comentários, a gente vai tentar avançar cuidando muito do tempo das intervenções para ver se a gente consegue realmente ter um momento de diálogo no final, mas por enquanto eu vou passar a palavra para as convidadas que têm nesse momento a fala. E também tenho a lista de presença, quem não assinou, por favor, assine. Então, agora eu vou passar a palavra para a Sônia Hamid. Sônia é mestre e doutora em Antropologia Social pela UNB, é professora do Instituto Federal de Brasília, tem pesquisado e escrito sobre fluxos populacionais, práticas de governo locais e globais, refugiados e refugiadas palestinas, migração, identidade, memória e gênero, e também alimentação e identidade. E atualmente ela atua como assessora técnica do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Então, Sônia, muito obrigada e a palavra está contigo. O mesmo esquema, isso quando tiverem passado 10 minutos e faltarem 5. Bom dia a todos e a todas e a todes. Gostaria muito de agradecer à Ângela e ao Igor pelo convite e cumprimentar as minhas colegas, dizer que, de fato, é uma honra estar aqui junto com vocês e
construindo junto, né, esse diálogo sobre a importância de gênero e raça nos processos migratórios. Eu acho importante hoje dizer que minha fala não é institucional pelo MDHC, é uma fala que reflete as minhas pesquisas de mestrado e doutorado, então eu assumo total responsabilidade sobre elas. Um outro aspecto que eu quero chamar a atenção é que as minhas pesquisas, elas foram todas voltadas para migrantes e refugiados palestinos. Eu mesma sou uma palestina brasileira, filha de migrantes palestinos, e por isso eu não poderia deixar de começar falando do meu repúdio ao genocídio que acontece hoje em Gaza, né, que já matou, que tem mais de 200 dias e que já matou mais de 34 mil pessoas, muito mais do que isso, né, porque esses números eles são atualizados constantemente, são 15 mil crianças, 9 mil mulheres, e é importante falar que são 10 mil homens, porque senão a gente parte do pressuposto de que todos os homens mortos são terroristas, e a gente contribui com essa visão orientalista de que homens são agressivos, são terroristas, como árabes e muçulmanos, né, e eu vou retomar essas considerações quando eu falar também de alguns dados da minha pesquisa de doutorado, né, sobre o reassentamento de palestinos no Brasil. Então, queria deixar isso bastante claro e falar também desse massacre, né, generalizado que atinge médicos, membros de resgate, funcionários da ONU, jornalistas, e que tem causado o deslocamento de mais de 2 milhões de pessoas. E lembrar, né, que os refugiados, imigrantes do Brasil são muitas vezes resultado desses processos de guerra, de massacre, né, que acontece nos países de origem. Então, é muito importante que a gente tenha consciência dos processos políticos que engendram esses deslocamentos. Dito isso, eu quero chamar a atenção para 2 aspectos que eu tenho visto nas propostas da Comigrar, que estão sendo encaminhadas para o Ministério da Justiça, né? Uma delas fala sobre a necessidade de que os agentes públicos sejam capacitados em relação à temática migratória, né, de refúgio e de apatridia, e que se considere essas dimensões de gênero, raça, capacitismo, etarismo, etc., né, nesses processos de formação. Um outro aspecto que tem se falado muito é sobre a necessidade de mediadores culturais, né, nas relações dos serviços públicos com os migrantes, refugiados e apátridas. E eu gostaria um pouco de discutir o que significa isso, né, e de qualificar um pouco esse debate. O que significa capacitar os agentes públicos e o que é a presença desses mediadores culturais. E eu gostaria de fazer isso trazendo 2 exemplos da minha pesquisa de doutorado, que, embora antiga, não deixa de ser atual em alguns aspectos, infelizmente, né? A minha pesquisa de doutorado, ela foi com refugiados palestinos que foram reassentados no Brasil em 2007, e eles fizeram parte de um programa de reassentamento coordenado pelo Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, pelo CONARE, né, Comitê Nacional de Refugiados, e do Estado brasileiro, e também por associações da sociedade civil, em geral, de natureza religiosa, né, instituições confessionais, que estavam responsáveis por gerir o programa na ponta, né, por lidar diretamente com os refugiados palestinos. E aí eu vou trazer só 2 exemplos desse processo que eu acho importante, né? Vou ler aqui um trecho. Ao entrevistar uma das assistentes sociais que tinha relação direta com os palestinos, sendo responsável por executar o programa, ela reiterava que a dificuldade de integração dos palestinos à sociedade brasileira era decorrente da diferença cultural. Essa diferença cultural era traduzida muitas vezes em termos das relações de gênero, né? Embora ela não tivesse nenhuma experiência ou conhecimento sobre o assunto antes de iniciar esse trabalho com os refugiados palestinos, ela disse ter participado de cursos de formação promovidos por agências internacionais. Então, estou chamando a atenção para esses processos de capacitação, né, e o que eles representam. Segundo ela, nesses cursos, eles falaram sobre a questão do idioma, da questão cultural, sobre violência doméstica, sobre o que é uma mulher e um homem palestino, que eles são ótimos negociadores, e ainda, e que, segundo ela, eles teriam falado também sobre o confronto
que existe na Palestina, que desde que a Palestina foi tomada, eles são pessoas à flor da pele, digamos, que já nascem com uma certa revolta, porque já é uma coisa implantada na cabeça da criança, a questão do ódio mesmo, que foram invadidos e que tem de morrer pela terra, e que Allah é responsável por tudo. Além disso, em vários momentos de nossa conversa, a cultura do outro era definida a partir de suas relações de gênero, vistas como muito diferentes da brasileira. A mulher tem que casar virgem, não é ela que escolhe o marido, é o marido que a escolhe. Ela tem que usar o lenço na cabeça, a vestimenta tem de ser coberta, a mulher anda atrás e o homem anda na frente. O homem sempre deseja um filho homem e nunca uma filha mulher. A gente fala, ô amigo, aqui mulher trabalha, aqui mulher vai à luta, não é igual no seu país, não. Ah, e estou pegando vários trechos, não necessariamente isso foi falado de maneira seguida, tá, pessoal? Mas trechos da fala. Ah, eu vou contar uma piada, lá na faixa de Gaza, a mulher anda na frente, porque se tiver uma bomba de mina, ela pisa e não morre o homem. Eles falavam muito isso, mulheres apanham. Né? Essas posições que parecem tão absurdas, né? Assim, a gente ouve e se pergunta como é que isso apareceu, né, de maneira tão explícita nas falas dessas pessoas que estão diretamente em relação com esses palestinos, elas apareceram em diferentes níveis nas falas dos agentes de integração, seja da instituição humanitária internacional, seja do Estado brasileiro, seja das organizações confessionais. E é importante, talvez, dizer que elas aparecem ainda hoje dessa maneira. Então, recentemente, a gente recebeu um professor universitário que falou dessa necessidade de a gente entender essa cultura do outro e apostar nessa mediação cultural, e ele falou com um tom bem solene, é preciso que a gente considere que nem as mulheres árabes, nem as mulheres indígenas ao Aral querem homens médicos assistindo-as. E com isso, então, se resumiu quais são as necessidades de apoio que essas mulheres precisam. Então, em geral, na fala dessas agentes, mulheres oprimidas e homens e agressores perigosos eram trazidos como características de uma cultura pensada de modo orientalista, totalizante, homogeneizante, reificado e acusatório, né? Que tinha como consequência esse estabelecimento da dicotomia nós-outros, com a pressuposição da superioridade moral dos primeiros, obviamente, né, em relação a eles, e a necessidade de intervenções salvacionistas e civilizatórias. Então, eu acho que é interessante que a gente pense nesses cursos de capacitação e formação, principalmente quando eles são voltados para determinados públicos específicos, quando a gente vai formar dizendo, esse público é assim, as suas características são essas. Eles fazem isso em decorrência de tais hábitos culturais. Então, a cultura trazendo desse modo tão cristalizado, tão totalizante e tão redutor, né, da diversidade. E aí, mais uma vez, eu faço referência ao que a Mariama colocou, e antes a Laura, para falar desses diferentes percursos, mostrando que as pessoas são plurais e elas não se reduzem a essas imagens que são construídas sobre quem é determinada etnia, determinada nacionalidade, determinada religião, determinado grupo, né? Um outro exemplo que quero trazer, já caminhando para o fim, para a Ângela não ficar muito desesperada, diz respeito à mediação cultural que foi encontrada naquele momento para lidar com esses impasses em relação aos refugiados palestinos. Então, eles acionaram a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e eles pediram que um policial árabe, muçulmano, pudesse fazer essa mediação, né, esse diálogo intercultural, de modo a falar quais eram as leis brasileiras e como, então, esses palestinos deveriam se portar na sociedade brasileira. E aí, quando eu pergunto quais eram as principais dificuldades, ele disse que tinha a ver, principalmente, relação com os direitos das crianças e adolescentes de ir à escola, ou de as mulheres fazerem o seu pré-natal, né, e que isso era proibido em algumas circunstâncias pelos homens, e que ele teve um diálogo com um ou dois que tinham mais dificuldades, que ele pôde, então, dizer que aqui as leis deveriam ser respeitadas, porque, caso contrário, eles seriam punidos legalmente,
E isso, né? Então, essa foi a intervenção, essa mediação. E eles falam da importância da presença de um agente público do Estado fazendo essa mediação cultural, né? E aí, outra reflexão que eu quero trazer, que eu acho que é importante a gente considerar nas nossas propostas para comigrar, e aí pensando na importância da antropologia, né, nesse âmbito, pensar o que significa, né, capacitação e mediação intercultural, né? Essa mediação, no caso, ela significou uma tradução das leis brasileiras para o árabe, né? Por meio da língua árabe, para as pessoas, dizendo que elas tinham que se adequar àquilo que estava sendo posto. Então, significou uma imposição e significa uma ação violenta também, muitas vezes, de subjugação do outro e desse sentimento também de inferioridade do outro em relação àquele que está colocando as regras, né? Então, muitas vezes, você colocar um mediador que é da mesma nacionalidade, que fala a mesma língua, que é da mesma religião, não garante processos de mediação cultural de fato justos, e a gente tem que refletir sobre isso também. Então, assim, eu termino a minha fala falando da... Sim. Você ainda tem 3 minutos, Sônia. Não, tá ótimo. Era isso que eu queria trazer, essas duas colaborações, porque eu tenho visto que nos vários GTs, não é um GT só, né? Um dos eixos de trabalho da Comigrar, mas em todos eles se fala da necessidade de capacitação, de formação e de mediadores. E eu acho que a antropologia pode entrar bastante nesse lugar para problematizar isso e a gente pensar que a nossa relação com as pessoas e os grupos, ela tem que ser pensada processualmente, nas relações, olhando para essa multiplicidade e não considerando essa visão tão homogeneizante, tão totalizante sobre o outro. Então, muito obrigada. Sônia, muito obrigada. Muito obrigada pelo controle do tempo. Você não me deixou nem avisar. Eu só queria reforçar a minha solidariedade com o povo palestino, agradecer pelas falas, enfim, me desculpar pelo esquema de 15 minutos, eu sei que não dá para nada, a gente privilegiou escutar mais pessoas em menos tempo, são 7 mesas, a outra vem daqui a pouco, então, enfim, está sendo um pouco corrido, mas a gente vai recolher todas essas sugestões num documento que vocês vão ter tempo de revisar. Então, agora, para finalizar as intervenções na mesa, eu passo a palavra para Valesca Lopes Farias, que é cientista social formada pela UFRN, é mestranda em antropologia social também pelo PPGás da UFRN e está pesquisando há um tempo já, fazendo pesquisa sobre migração, refúgio e processos de documentação de migrantes e refugiados a partir do caso Uarau, na cidade de Natal. Então, Valesca, eu te aviso quando tiverem passado 10 minutos e faltarem 5. Bom dia a todos. Vou botar meu cronômetro, que eu gosto muito de falar também. Às vezes toma muito tempo. Como a Ângela já falou, né? Eu estou, desde a graduação, acompanhando, né, o Uarau. Inicialmente, o meu interesse, até mesmo para o mestrado, era o estudo do cuidado, a partir do caso das mulheres mães Uarau, né? Era algo que me era muito, muito caro, que eu tinha muito interesse, mas que, em decorrência do campo mesmo, essas coisas elas foram mudando, né? Os interesses e o foco foram mudando. Eu tinha preparado uma apresentação, né? Não uma apresentação, mas uma fala, mas algumas coisas que a Sônia trouxe estavam inclusas na minha fala, que era com relação à mediação cultural, né? Que era uma das propostas também, uma das coisas que me interessavam falar sobre. Nesse meu processo de acompanhar os Uarau aí há cerca de 4 anos, pouco mais de 4 anos, né? Eu me dediquei muito ao processo documental, acompanhá-los para retirada de documentos, desde os documentos migratórios até os documentos civis brasileiros, né? Carteira de trabalho, CPF, certidão de nascimento, agora uns casos mais recentes. E algumas coisas, algumas falas também, eu também tinha separado algumas falas para trazer, me chamaram a atenção, eu vou falar também, e eu posso debater em cima delas, né? Algumas coisas como, por que eles e elas vêm para o Brasil? A pobreza por pobreza não é melhor ficar em casa? Por mim, em um caso específico em que eu estava acompanhando uma família muito volumosa, né, com muitos filhos, para retirada de um documento,
um funcionário falou, por que tantos filhos? Por mim era só, fez este sinal, só cortar. Em um acompanhamento de saúde, uma funcionária disse, eu vou me esconder quando eles vierem, tenho medo de pegar sarna. Em outro caso, né, que é com relação às crianças, né, os Uarau, algumas mulheres do Uarau levam as crianças para fazer o trabalho de coleta na rua, né, uma funcionária também falou, não deveriam deixar essas crianças irem ao sinal, se a mãe leva, o conselho tutelar deveria tomar. E, por fim, em um caso muito emblemático que a gente atendeu, que foi passamos cerca de 1 ano, quase 2 anos, para conseguir tirar uma carteira de trabalho, quando eu falei com um agente do Estado, ele me disse, mas para que eles querem tanto uma carteira de trabalho? Né? Então, no que eu tinha preparado, eu falava para situar um pouquinho, né? Os Uarau, eles são... se trata de um grupo migrante bastante volumoso no Brasil hoje, que tem a sua entrada, a entrada se intensificou nos últimos 7 anos. Né? Os Uarau é uma etnia indígena proveniente da Venezuela, da região do Delta do Amaruco. Como a Natália falou, né, a entrada, a via de entrada altera o atendimento, né? Tem impacto no atendimento e nas orientações mesmo que eles vão receber. Eles entram majoritariamente por meio terrestre e principalmente pela fronteira ali com a cidade de Pacaraima. Alguns estudos antropológicos sobre esse perfil dessa população apontam uma primeira entrada em solo brasileiro por mulheres. Então, é uma migração que inicia geralmente pelas mulheres, né? Elas vêm e fazem um reconhecimento inicial e a família acompanha depois. Acho que esses dados também aparecem muito no trabalho da Natália, porque eu acredito que quando ela está falando ali sobre as migrações venezuelanas, devem ter muitos uaraus aí embutidos nesses números, né? Como eu disse, em um primeiro momento de aproximação, eu me interessei bastante em observar a forma como essas mulheres, mas principalmente as mães uarau, eram vistas pelas pessoas que faziam as funções do Estado no abrigo, onde eles viviam e vivem, onde havia uma contínua cobrança de... Peço desculpas pelo barulho, gente, o meu fone não está funcionando, então vocês estão ouvindo o barulho da minha rua. Havia uma cobrança contínua por higiene, cuidado dedicado a essas crianças e uma insistência por uma assimilação de comportamentos característicos de boas mães, que é muito evidente, né? Em outros lugares do Brasil, que também recebem os uarau, é comum a alegação de negligência no cuidado materno e, inclusive, por conta disso, alguns casos de prisão de mulheres, né, de famílias. Outro ponto que eu acho interessante com relação ao gênero, no caso, com relação às mulheres, né, das uarau no Brasil, foi uma mudança na estrutura mesmo das relações familiares. Mas como não vou ter muito tempo para entrar muito nisso, eu gostaria muito de falar sobre uma observação que eu fiz a partir do caso deles aqui em Natal. Em Campo, com os uarau, eu sei que é uma população indígena, a gente tem toda uma discussão, uma ampla discussão sobre as populações indígenas no Nordeste, né? Quem são essas populações indígenas, como elas são vistas, os indígenas misturados, né? Que são tidos aí, que o João Pacheco de Oliveira traz tão bem, trabalha tão bem. Isso, Natália. Mas em Natal eu percebo uma tentativa, na verdade, não uma tentativa, mas uma observação dos uarau não enquanto indígenas, mas enquanto uma população negra em Natal. Então, em Campo, eu me identifico quanto uma mulher negra brasileira e eu fui em algumas situações com os uarau em Campo em que eu ouvi coisas sobre, alguns comentários sobre que levavam a esse entendimento. Inclusive, me colocando no mesmo bolo que eles, me colocando enquanto uarau. Me perguntaram várias vezes se eu era uma mulher uarau, né? Nesses processos de acompanhamento deles, eu percebi que sem a mediação cultural, sem a minha presença em campo, por exemplo,
muitas das atividades que a gente estava se dispondo a fazer, muitos desses documentos, eles não seriam possíveis. E é por isso que eu me prendi à fala da Sônia, porque eu acredito que eu acompanhei em muitas situações para retirada, como eu disse, né, de tanto da renovação dos documentos migratórios, da carteira, do RNE, do RNM, mas também para retirada do CPF, para retirada da carteira de trabalho, muitos desses documentos hoje virtualizados, que é uma das coisas que eu mais abordo no meu trabalho, que é como essa virtualização dos documentos se torna também uma barreira para muitas dessas pessoas que estão migrando, que são migrantes, né? É mais uma barreira que não leva em consideração, muitas vezes, o analfabetismo digital, a falta de acesso a aparelhos que são considerados por nós, por algumas pessoas, como aparelhos individuais e individualizantes, né? A pessoa tem uma carteira de trabalho ali no celular, uma identidade no celular, mas esse celular, às vezes, não é um celular para uma única pessoa, né? É um celular para um grupo, para um coletivo muito grande de pessoas, o que dificulta muito esse processo. E aí eu percebi em campo que a minha presença, e aí a minha presença como uma mediadora que fazia esse processo, muitas vezes, de confronto para conseguir algumas coisas, era muito importante, né? E quando existiam, às vezes, outros mediadores que estavam fazendo esse papel que a Sônia falou, de apenas traduzir a lei, e que muitas vezes nós mesmos não entendemos a lei. É uma lei que é aplicada no Brasil, né, mas que muitas vezes nós mesmos não compreendemos. Os próprios agentes do Estado que estão ali efetivando o serviço, trabalhando com isso, muitas vezes não entendem. E aí a gente cai, enfim, em diversas outras situações com a necessidade, muitas vezes, da boa vontade de um funcionário, de abrir uma exceção, né? Enfim. Então, eu creio que se nós precisarmos tirar, né, algum encaminhamento daqui, eu acredito que os mediadores culturais mais sensíveis, né, como a Sônia falou, a antropologia tem muito a acrescentar com relação a isso, não apenas uma tradução linguística da coisa, e também como uma via dupla. É um mediador cultural que serve, que atua para essa população migrante, né? Atua trabalhando, auxiliando nesse processo, não só no processo documental, mas, enfim, em outros processos. O documental é a parte que mais me apetece aqui na minha pesquisa, mas também... Só para avisar, ficam 5 minutos. Sim. Estou terminando. Nessas formações também, com a rede que atua, né? Com toda essa população. Quando eu penso muito, como eu penso muito nessa questão documental, algumas das barreiras que a gente encontra é o desconhecimento, né, das pessoas com relação a esses documentos. Se chegar para fazer uma conta bancária, por exemplo, e os funcionários não conhecerem o RNM, o RNE, não entenderem que esse documento é um documento válido, né? E aí junta isso com racismo. Chega uma pessoa, um indígena, chega uma pessoa pobre, chega uma pessoa negra, enfim, todos esses marcadores juntos a um documento que essa pessoa não reconhece, gera uma negativa, né? Então, eu endosso aqui as propostas da Sônia, né? As colocações da Sônia, e eu vou me encerrar por aqui também, vou terminar rápido, Ângela. Obrigada pelo espaço, agradeço muito, estou muito honrada de participar com todos vocês, muito feliz de poder estar aqui compartilhando, viu? Muito obrigada. Gente, eu agradeço demais vocês, realmente, por terem conseguido, né, em pouquíssimo tempo, trazer algumas contribuições. Longe de mim tentar fazer uma relatoria aqui nesse momento, mas, já que a gente tem alguns minutos, eu vou tentar, pelo menos, mencionar algumas das falas que ecoaram, que se coincidiram entre vocês, para posteriormente eu construir um documento que vou compartilhar com as convidadas e talvez para deixar alguns poucos minutos para conversar com algumas pessoas que levantaram a mão. Eu acho que há uma questão que aparece muito, que é a questão da família, ou seja, pensar que a família, às vezes, é um lugar de expulsão, um lugar de violências, e, às vezes, pelo contrário, um lugar também, ou, às vezes, simultaneamente, né, com essas contradições, também um lugar de apoio e de redes fundamentais. Então, quando a gente aborda o gênero,
não está falando só das mulheres, está falando dessa rede complexa em que, às vezes, é uma força que expulsa e, às vezes, uma força que acolhe, e que a gente tem que contemplar essas relações diversas e as composições diversas daquilo que a gente está chamando de família, para conseguir entender uma perspectiva de gênero menos simplista. Eu acho que há uma coisa muito importante com o cuidado, né, tanto de crianças como de outras pessoas. Há uma forte criminalização a partir da exposição das crianças a situações complicadas, como se os mecanismos de expulsão de homens, mulheres e crianças dos seus lugares não fossem também uma situação que compete aos países de acolhida. Ou seja, a gente está tentando pensar a não criminalização pela situação em que as crianças estão, especialmente quando não há sistemas públicos efetivos para proteger a vida das crianças, e termina se culpabilizando especialmente as mulheres por realidades complexas das quais elas não podem sair se não há uma rede estruturada, social, pública, que contribua para o cuidado de crianças e outras pessoas que precisam de cuidados. Há uma dimensão também muito grande entre a ilegalidade e a indocumentação, ou seja, a gente insiste que indocumentar é uma prática de ilegalizar, a gente evita falar de pessoas ilegais, mas a gente sabe que há uma tendência, por exemplo, para criminalizar e ilegalizar as pessoas migrantes, vinculando-las com processos pensados sempre a partir de uma visão securitária, né? Então, a gente pode pensar por que, por exemplo, o vínculo quase que natural entre migração e tráfico de pessoas, como se sempre fossem as mesmas coisas, como se não fossem gramáticas e processos diferentes. Obviamente, há coisas feitas do dia a dia que são muito importantes, têm sido insistidas em outras conferências, e a gente pode insistir, que é a questão da validação de títulos, os mecanismos para, não apenas para ter direito à documentação, mas para conseguir a documentação, que passam por isso que a Valesca estava falando, da recusa à suposta situação isonômica das pessoas, quando, na verdade, esse sujeito universal que consegue acessar processos virtuais não existe. A gente tem que considerar as pessoas que não leem, que não escrevem, que não são alfabetizadas em sistemas virtuais e por aí vai. E, evidentemente, é uma discussão enorme que a gente esperava que aparecesse aqui, e que é o racismo, que é uma dinâmica global, ou seja, ele não existe apenas nos países de origem ou nos países de acolhida, ele é uma realidade global, e se a gente não combate isso como realidade global, vai continuar fazendo esse tipo de produções coloniais, de lugares de origem como lugares de atraso e barbárie, enquanto o país se propagandeia como um país livre de racismo, seja acolhida. E o que a gente tem visto, me parece importante que fique registrado, é um enorme investimento na propaganda e inclusive nos encontros diplomáticos, ou seja, uma política de visibilidade feita para fora, com muito ímpeto, mas pouco para dentro na construção dessas categorias realmente interessantes, construídas junto com as pessoas que sofrem diariamente do racismo, da negligência e da desimportância que essas políticas voltadas só para fora constroem, né? Então, a gente também pode pensar uma certa hipocrisia dos gestores mais preocupados com a sua própria propaganda política do que com o trabalho efetivo com as populações migrantes, né? Eu acho que a outra coisa que é muito importante, que tanto a Mariana como a Mariana como a Laura colocaram, que é uma ideia de o trabalho que não seja apenas identitário, né? A gente não está pautando caixinhas separadas em que a sexualidade, ou em que a raça, ou em que o gênero possam aparecer, mas realidades que são consubstanciais e que somente entendidas de maneira conjunta podem dar a possibilidade de imaginarmos políticas de enfrentamento, né, a essas circunstâncias. Eu acho que há uma outra coisa interessante, obviamente, idioma-trabalho, que passa pela discussão sobre os mediadores culturais, não é apenas traduzir linguisticamente as coisas, é muito importante, então a gente tem que insistir até no básico, né? A informação tem que estar disponível em várias línguas, mas a mediação não passa apenas, como a Sônia, a Valesca colocaram, pela tradução linguística, não? Uma necessidade da gente começar a construir uma política pública para migrações e uma diplomacia e uma discussão de relações internacionais que parta de palavras
do nosso cotidiano, né? Do pão, da língua, dos cursos, enfim, das coisas que a gente precisa no dia a dia para construir, e menos baseada numa lógica jurídica que às vezes confunde até os próprios gestores que têm que fazer a política migratória acontecer, né? Eu acho que há um desprezo, evidentemente, por uma realidade das mulheres como mão de obra não qualificada, sempre voltada para os serviços, um desprezo, inclusive, das pessoas que se dizem, né, colegas e compartilham a luta, mas que colocam uma ideia da mulher como incapaz de produzir seus próprios destinos políticos, necessitada de proteção, e, evidentemente, um desprezo pela emoção como uma dimensão fundamental para a construção de políticas públicas interessantes. E aí me parece que uma coisa que não aparece muito, mas que surgiu na mesa, que eu queria resgatar, é que há emoções da migração que se diferenciam, ou seja, coisas comuns na migração e na realidade social dos países de acolhida, como o racismo, ele não nasce com a migração, como a luta de classe, a diferença racial, a diferença de gênero, de sexo, a homofobia, enfim, todas essas emoções contra as pessoas marcadas com os marcadores sociais da diferença. Essas coisas são comuns, compartilhamos, brasileiros, não brasileiros, estrangeiros, nacionais, compartilhamos dessas mazelas, mas, ao mesmo tempo, há uma dimensão particular para os migrantes e as migrantes, né, que tem a ver, evidentemente, com essas dificuldades da língua, da documentação, da integração, mas tem a ver também, por exemplo, com sentimentos como tristeza, saudade, perder as pessoas estando fora, uma incapacidade de conseguirmos manter os vínculos fundamentais que nos definem como sujeitos por conta da migração, que me parece que são dimensões que, por estar depreciadas na linguagem diplomática e de relações internacionais, não costumam ser contempladas como parte da política pública migrante, e me pareceu importante resgatá-las, né? Então, e outra coisa, evidentemente, que não foi tão desenvolvida, inclusive porque a gente teve pouco tempo, e a Natalia vai falar um pouco disso, é pensar em autoridades migratórias não policiais, né? E não racistas, e não baseadas em visões securitárias. A securitização e a militarização, a gente já sabe por muitas experiências no mundo, e não apenas no Brasil, afetam, paradoxalmente, né, a possibilidade de uma migração segura, e especialmente para os corpos feminilizados, não apenas para as mulheres, mas para todos os corpos que são feminilizados nessa migração. Então, a gente pensa também, né, em como que a gente constrói outras autoridades migratórias, e como é que as pessoas que vão lidar diretamente com pessoas migrantes vão enfrentar, e como que a gente vai produzir também uma reflexão sobre, por exemplo, a laicidade nas práticas de governo, respeito religioso, respeito cultural, sem culturalizar a migração, sem jogar na cultura a culpa de todas as mazelas e as situações pelas que passam as pessoas migrantes, sem a estigmatização dos lugares de origem dessas pessoas, como falava a Sônia, com uma capacidade de entender a complexidade desses sujeitos dentro da situação migratória, e, evidentemente, como que a gente faz, por exemplo, para pensar processos concretos que tenham a facilidade da virtualização, mas que não por isso excluam as pessoas que não têm acesso nem à internet, nem a celulares, e que não passam pelo processo de individualizar virtualmente suas identidades migratórias, né? Então, como eu falei, apenas são alguns pontos que apareceram, né? Eu tentei, pelo menos, recolher alguns deles, eu organizo melhor e passo para as convidadas da mesa, mas a gente, com certeza, nas outras mesas vai continuar discutindo temas parecidos. A gente está quase que assim, a gente conseguiu terminar faltando um minuto para o prazo da mesa, mas eu pergunto para o Igor se a gente ainda pode passar a palavra rapidamente, pelo menos para algumas colocações cronometradas para as pessoas que queriam falar. Oi, gente. A gente vai começar a segunda mesa às 10h30, mas acho que a gente pode ter 5 minutos assim, para escutar rapidamente, na verdade, nem para responder, mas só para escutar quem quiser falar. Daí a próxima mesa começa 10h35. Acho que daí dá.
Obrigada, Igor. Então, Fernando foi a primeira pessoa que na minha lista aparece pedindo a palavra. Ângela, olá a todos. Não, deixo a palavra para as pessoas que estão no público. Certo. Mais alguém queria... Eu estou sem a lista de pedido de palavra, Igor. Mariama. Gente, eu queria muito aproveitar, eu sei que nosso tempo acabou, agradecer o que foi esse manhã. Eu me sinto muito inspirada para as mulheres que eu vi aqui. Como a Nath estava falando, eu conheço algumas, com certeza. Eu já falo que eu sou coração carioca, sou cidadão do mundo, sou peruana, de vez em quando estou com tanta saudade dessa comida boa, que é como a gente fala, saudade. Embora a gente, com todo preconceito, a gente termina amando os lugares que a gente passa, todos os territórios que a gente passa. E eu não queria deixar de colocar uma coisa. Como mulheres pensadoras, como mulheres facedoras, eu acredito em vocês, e hoje esse é um pedido de aliança. Enquanto transformações por políticas públicas que não esqueçam do meu povo, e eu falo do meu povo no contexto histórico. O escravidão, quando foi erradicado, ou seja, o meu povo foi jogado sem lugar, e a história continuou. E eu estou torcendo para isso não repetir na imigração, como a população africana, como a população de afrodescendentes, que não nos deixem atrás nessa luta, que nossas novas ocupações façam ainda mais sentido para novas gerações. Eu acredito na mulherada, eu acredito aqui, e homenageando ao meu povo congolês. Eu não sou mulher congolesa, mas eu queria trazer exatamente, por exemplo, situações de países africanos, a gente que tem menos mídia, porque às vezes até a sensibilidade das algumas mídias, eles têm só um lugar que eles nos querem. Vamos desconstruir isso. A luta das populações congolesas, eu acho que é mais de 40 anos, num sistema internacional que é totalmente ignorada, de mortes, de mulheres, de violências às vezes armadas, que nós precisamos pagar o preço. Países como Gâmbia, que a gente não tem nem embaixada, mas o ano passado foi assassinado um Abubakar Ducre, ou seja, um jovem imigrante, pai de família, que estava dentro de casa sem poder trabalhar na pandemia. E entrou na depressão, saía para andar e levou tiro no costa. E a gente fala até a diferença de idioma. Será que ele entendeu? Ou pessoa depressiva, com filho pequeno, casado com uma mulher brasileira, com um filho, será que ele estava, ou seja, será que o estado mental nisso foi considerado para a polícia matar? E às vezes, quando é assassinado, você é culpado porque vão jogar qualquer coisa de bandido em você. Então, a gente precisa cada vez desconstruir isso, que não tenha medo da gente. Porque eu acho que, por exemplo, a gente precisa mudar a história. E a mudar a história, para mim, não é só no lugar de fala, é no lugar de ação. Ação concreta de transformação. Muito obrigada, gente. Eu falaria o dia todo, que eu adoro falar, mas eu queria que sempre lembrem do nosso continente, que às vezes tem muitos problemas que não vão nem entrar aqui. Agradeço a Sônia por trazer as diferenças culturais nas mediações, porque a gente precisa ser tratado como etnias, como seres, indivíduos de diferentes realidades e atravessamento. Muito obrigada. Mariama, muito obrigada. Infelizmente, a gente não vai ter muito tempo já a gente tomou os minutos que deram, mas eu convido o seguinte: a gente vai permanecer nesse mesmo link para a segunda mesa. Aliás, as pessoas da segunda mesa já estão aqui. Então, o que eu proponho é que eu encerro aqui essa primeira mesa, agradecendo enormemente de novo as contribuições de todas as minhas colegas, muito poderosas as intervenções, e também convido para que as pessoas permaneçam, e de forma que o debate vai acumulando, vai podendo ser colocado no final dessa segunda mesa, que vai ter um pouquinho mais de tempo, porque não tem outra imediatamente depois que pressione tanto quanto a gente foi pelo tempo. Então, muito obrigada, e por aqui eu já fico só assistindo, sem a pressão da coordenação. Abraços para todas e todos, e a gente continua trocando com certeza.